Bem-vindos a mais uma aventura da Anita's Portuguese Lessons. Neste episódio vamos falar um pouco sobre a Vila da Fuzeta, no Algarve, e visitar os cavalos marinhos na Ria Formosa. Mas para isso, precisamos de chegar à Vila da Fuzeta. A Vila da Fuzeta fica no Sotavento Algarvio, que pertence ao município de Olhão. É uma vila pescatória situada em terra firme, conhecida por se localizar na Ria Formosa. Na Fuzeta podemos fazer diversas atividades, em família, com amigos ou sozinhos. Eu convidei a minha amiga Kátia para partir numa aventura comigo. Vamos ver os cavalos marinhos. Mas para isso temos de embarcar num barco especial onde o nosso guia já nos espera. Vamos vestir os coletes salva-vidas e estamos prontas para a nossa viagem. O nosso guia começa por nos explicar a nossa localização e conta-nos que, antigamente, a Fuzeta era conhecida como a Foz Eta, que era um diminutivo da palavra Foz, e que passava por lá um rio chamado Eta. Além disso, a vila também tinha outro nome. Chamava-se Vila da Nossa Senhora do Carmo. E era uma vila que remonta possivelmente à época dos descobrimentos portugueses. Geograficamente, a Fuzeta é limitada a sul pela Ria Formosa. Então, seguimos viagem com o nosso guia, que nos leva a um dos viveiros privados localizados ao longo da magnífica Ria Formosa. Sabem por que se chama ria e não rio? Eu conto-vos, porque é uma mistura de água doce e água salgada. Chegamos então a um dos viveiros privados onde o nosso guia gentilmente foi apanhar um pequeno caranguejo boca para nos mostrar. Ora, ouçam. Estão a reparar que este caranguejo tem uma patinha maior que a outra. Esta pata nunca cresce. Então porquê? Pronto. Chama-se boca porquê? Porque esta pata grande parece uma boca, ou então violino, porque eles quando ficam na areia sossegadinhos ficam sempre com o braço grande e faz assim. Então parece todo com um violino. Então o que é que se passa? Antigamente, isto é um pequenino, não é? Vocês têm bocas em que os braços são assim deste tamanho. O que a gente chama a boca é o braço. Também. Então o que é que se passa? Antigamente os pescadores vinham aqui, os pescadores e quem quisesse, vinham e chegavam aqui ao braço e só tiravam o braço grande. Coitadinhos. E só comiam o braço grande e davam liberdade ao caranguejo outra vez. Porquê? Porque no ano a seguir o mesmo caranguejo já tinha outro braço grande. Ele cresce outra vez. De seguida, apanhou uma das ostras que são muito procuradas e muito famosas aqui também na Ria Formosa. Abriu gentilmente com todos os procedimentos para preparar a ostra e deu à nossa querida Kátia para ela provar, porque a Kátia gosta muito de ostras. E vocês, gostam de ostras? Vamos ver se a Kátia gostou da ostra. Parece que ela adorou. Ela diz que sabe amar. Seguimos viagem por toda esta paisagem deslumbrante de águas cristalinas, onde podemos ver ao longo da ria vários pescadores a apanhar marisco, como aqui, por exemplo. Paramos brevemente para ver um pescador local que apanhou um tipo de ameijoa mais escura e um pouco maior do que a tradicional, que é um pouco mais cara nos mercados, e gentilmente nos deixou ver.
chegamos finalmente ao nosso sítio mágico. Fiquem atentos! Os cavalos, nós tínhamos a maior população de cavalos marinhos da Europa ainda há 10 anos atrás. Os cavalos marinhos começaram a desaparecer, quase em extinção. E então foi feita a tentativa de controle de população em laboratório, a gestação dos cavalos marinhos em laboratório, para tentar vir a controlar. E também foi feito um documentário que é o chamado Cavalos de Guerra, que está no YouTube, vocês conseguem encontrar facilmente. Isto foi feito pelo nosso governo, ou patrocinado pelo nosso governo. E então qual é a explicação apresentada pelo nosso governo? É que haviam chineses, ou empresas chinesas, ou empresários chineses, ou chineses mesmo, que vinham aqui e pagavam aos pescadores locais para fazer a pesca ilegal do cavalo marinho. Um quilo de cavalos marinhos era mais ou menos 3.000 euros por quilo. Uma loucura. Nós ficámos, e aí os chineses, isto para fazer cosmética. É uma verdade, existe chineses a pagar aos pescadores locais para fazer a pesca do cavalo marinho. Mas onde é que está as verdadeiras causas do desaparecimento do cavalo marinho? Não está aí. Está numa mudança de barra de um sítio para outro. Está na dragagem da ria para pôr areia na dita Praia dos Tesos. Está na continuação de retiragem de areia do canal da Armona que viram lá os barquinhos. Está na permissão a estes veleiros para virem aqui a esta zona e lançarem ferro para dentro da água sem terem qualquer tipo de conhecimento e a terem que largar o ferro no sítio onde está a areia, que normalmente é onde não há cavalos marinhos. Cada vez que há uma dragagem da ria para os barcos turísticos, para os barcos à pesca, para os barcos à vela, para os barcos, barcos privados poderem passar, nós estamos a destruir o cavalo marinho. A falta de consciencialização das pessoas do cavalo marinho também acontece, que é, antigamente toda a gente vinha aqui e havia cavalos marinhos por toda a parte, então toca-te levar cavalos marinhos para casa. Eu quando era criança, menos de 10 anos, eu vivo no Alentejo, o meu irmão veio ao Algarve, esteve aqui, apanhou um cavalo marinho porque havia em abundância e levou-me para casa e eu fiquei extremamente radiante. Ai, um cavalo marinho tão giro, ainda lá está em casa. Pronto. Porquê? Porque o meu irmão tinha uma falta de consciencialização sobre a natureza. E todos estes donos destes veleiros têm uma falta de consciencialização sobre a natureza. O nosso próprio governo tem uma falta de consciencialização sobre a nossa natureza. Estamos equipadas e prontas para conhecer finalmente os cavalos marinhos da Ria Formosa. Vamos? Antes de voltarmos à superfície, apanhamos o lixo que encontramos no fundo da Ria Formosa e a nossa missão por hoje está completa. Foi muito emocionante e muito divertido, mas está na hora de voltar. Voltamos no silêncio da magnífica e formosa Ria Formosa com a alma cheia. Esperamos que tenham gostado das nossas aventuras de hoje e de conhecer mais sobre os cavalos marinhos. Temos que fazer outro passeio, quero mais. Subscrevam para mais aventuras emocionantes como esta, todas faladas em português. Também me encontram no Facebook e no Instagram. Até breve, beijinhos!